Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui esclarecer um vídeo, que é esse aqui, onde eu apresentei para vocês uma solução para fugir daquelas sujeiras que ficam lá no fundo das lagoas. Muitas das vezes você está pescando, anzol, chumbada, carretilha ou molinete. E aí quando você vem recolhendo, ou muitas das vezes você joga lá a isca, e a isca ela acaba ficando lá escondida na sujeira no fundo da lagoa. Então por isso eu ensinei para vocês a confeccionar um chicote, de forma que você consegue fazer ali com que sua isca fique um pouco mais acima do que a sujeira. Onde você vai colocar duas pernadas no seu chicote, aonde uma pernada maior você tem a chumbada na ponta dessa pernada e uma perna menor aonde você tem na ponta o seu anzol, fazendo com que a linha, quando esticada, uma perna fique no fundo e a outra perna menor fique ali boiando, né? Ali mesmo no fundo, mas ela fique mais alta, né, do que a chumbada, e assim ela foge um pouco dali, daquele fundo sujo das lagoas. Mas hoje eu venho trazer para vocês uma outra solução, que você não precisa ficar com duas pernadas e você vai ter apenas uma pernada. Para isso, também vou mostrar para vocês no detalhe como fazer a amarração da chumbada com o nó borboleta. Um nó muito simples e fácil para que você mantenha a sua chumbada travada na linha, tá bom? E uma outra solução para que vocês tenham a sua isca com um pouco mais de liberdade, um pouco mais acima da sua chumbada. Mas aí também eu vou dizer para vocês dos prós e contras de você deixar uma chumbada travada na linha e você deixar uma chumbada solta na linha, tá bom? Então, bora ver como fazer essa amarração com foco na chumbada. Tá bom, galera? Então, bora ver? Bom, galera, primeiro nós vamos ensinar como fazer o nó borboleta. Então, você tem aqui a chumbada, né? Aí você vai usar a chumbada de acordo com a sua necessidade. Você vai pegar a linha, e aí também a linha de acordo com a sua necessidade, a linha que você estiver usando para pesca. Você vai proceder da seguinte forma. Você vai pegar a linha e vai passar pela chumbada, ficando dessa forma. E aí, você vai puxar uma quantidade legal de linha, né, para esse lado. Ó. Aí você vai pegar a linha e vai passar uma vez mais, fazendo a primeira laçada, ok? Aí você vai pegar a segunda vez e vai passar de novo dentro da chumbada para fazer a segunda laçada, ok? Então, olha, por que é nó borboleta? Porque ela fica exatamente, né, como se fosse uma asa de uma borboleta, ó. Ok? Então ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Deixa eu tentar abrir ela aqui, ó. Prende aqui, ó. Então, você passou ela duas vezes dentro da chumbada, ela vai ficar dessa forma. Aí, você vai pegar essa ponta e vai... Deixa eu puxar um pouco mais aqui. Aí, ó. As duas voltas estão aqui, ó. Uma aqui e uma aqui. Você vai pegar essa ponta da linha e vai passar dentro das duas laçadas aqui, ó. Ó, passei dentro das duas laçadas, tá vendo, ó? E aí,
vai ficar um círculo aqui na frente, tá? Você passou lá, ó, vai ficar esse círculo aqui, ó. Esse círculo aqui. O que você vai fazer a partir de agora? Você vai pegar e vai começar a passar por dentro desse novo ciclo que você fez, a linha, ó. Uma vez, duas vezes, ó. Pode passar aí umas 4 ou 5 vezes, ó. Tá? Ó, aqui tá bom. Então nós temos aqui, ó, as duas laçadas, né? As duas laçadas aqui, ó, uma, duas. Passei um círculo dentro das duas laçadas e depois eu vou enrolar a linha passando por dentro dessa novo ciclo que ficou aqui, tá ok? Então, eu vou segurar a chumbada aqui agora, segurando uma laçada no dedo indicador e a outra laçada no dedão, tá bom? Então agora eu vou puxar essa ponta da linha até essa laçada nova aqui se fechar, ó. Ó, puxa. Ó, fechou, né? Tá bom? Aí agora eu vou puxar do outro lado, ó. Vou puxar do outro lado, fechando as duas passadas. E aí você pode colocar a linha, uma linha de um lado, uma linha do outro, ó. Ou você pode deixar as duas juntas, mas vai ficar dessa forma, ó. Puxou aqui. Então, a chumbada a partir de agora vai ficar travada nesse ponto. Se você quiser, você pode, nessa ponta que sobrou, se você quer que a chumbada fique no fundo, você vai cortar aqui. Ou se não, você quer aproveitar essa chumbada e esse pequena ponta e colocar um anzol, não tem problema nenhum. Você pode pegar qualquer anzol, né, o anzol aí de sua preferência, o anzol que você queira usar, né, mas como exemplo, vou usar esse anzol, né, bengalão aqui, né, aonde eu vou passar ele aqui, olha. Se eu quiser deixar o anzol travado, eu vou pegar aqui e vou, por exemplo, fazer após a chumbada um chicotinho, né, e vou passar aqui, olha. Passei. Vou travar ele agora, ó. Pronto. Aí eu fico dessa forma, olha. Eu tenho a linha que vem da carretilha ou do molinete, a chumbada e o anzol. Pronto. Tenho a chumbada que é travada, ó. Ela não vai para o lado nenhum, que ela está travada, né? Uma parte de linha e o nosso anzol. Essa é uma solução para ter a chumbada não deslocando na linha e você tendo aí uma parte de segurança para, enquanto essa parte do chumbo está lá no fundo, essa linha fica ali para poder, com a isca, para poder pegar o peixe, ok? Agora, galera, já vou aproveitar essa oportunidade para já falar de um ponto negativo nessa configuração. Vamos imaginar o seguinte, essa chumbada trava no fundo do rio, da lagoa. O peixe bate aqui no anzol. O anzol tá aqui, tá solto lá dentro d'água, né? O peixe vem e bate aqui. Com a chumbada travada lá, olha, você não vai sentir lá na ponta da vara, certo? Porém, dependendo do peixe, da forma com que ele puxar, você tem, né, um movimento lá na ponta da vara e você vai fisgar o peixe. Vamos imaginar que mesmo assim, esse anzol com a isca fique pesado e ele fique lá no fundo. Qual uma solução para você tirar esse anzol lá do fundo, junto com a chumbada? Vou mostrar para vocês a partir de agora. Bom, galera,
como a gente havia falado, a gente tem a opção, né, da chumbada, a gente ainda quer manter a chumbada travada. E aí a opção agora é para tirar esse anzol lá do fundo da lagoa, de deixar ele um pouco mais flutuante, mesmo que ele tenha isca. O que eu recomendo para vocês? Uma coisa muito simples. Nada mais é do que uma boia. Só que aí você tem que considerar essa boia, e eu recomendo você pintar essa boia de uma cor escura, para ela também se camuflar como algo do fundo do lago. E aí você vai fazer apenas o seguinte: no meio desse chicote, você vai vir aqui e vai passar a sua boia. E aí, e vai travar sua boia, ok? E aí você vem e vai colocar o seu anzol. Passa o anzol e aí a gente trava, né, o anzol. Como aqui eu estou fazendo só em modo demonstração, eu vou fazer o nó mais simples que tem para pescaria. Então, aqui, puxou. Beleza. Está travado. E aí, eu regulo essa boia o mais próximo do anzol possível. Por quê? A minha chumbada vai estar lá na sujeira, lá no fundo da lagoa. O meu anzol, que vai estar com a isca, ele não vai ficar lá no fundo da lagoa. Por quê? Porque essa boia, a tendência dela vai ser boiar. Automaticamente, esse anzol que vai estar com a isca vai estar saindo fora do fundo da lagoa. E por isso, você vai ter aí uma configuração aonde, por mais que a chumbada esteja lá no fundo da lagoa, mas você vai ter aí uma boia que vai puxar esse conjunto para cima e o seu anzol vai sair do fundo da lagoa, do fundo da sujeira, onde está acumulada a sujeira, o barro, e automaticamente ela vai ficar um pouco mais alta. Quanto mais próximo do anzol você colocar essa boia, melhor é. Por quê? Porque a tendência dela vai ser boiar, né? A linha vai estar nessa configuração, né? E a boia vai estar puxando esse anzol para cima. E aí, claro, evitem deixar essa boia. Essa boia eu peguei, né, como eu já estava com o kit montado, eu peguei essa boia que estava aqui na caixa, né, a boia reserva, somente para fazer essa demonstração para vocês. E aí, você faz, deixando essa boia próxima aqui do anzol, de forma que ela vai tentar trazer o conjunto para cima, tirando o seu anzol lá da sujeira do fundo do rio. Tá bom? Agora, galera, vou mostrar para vocês uma forma de vocês fazerem um chicote aonde você vai ter a sua chumbada livre, mas limitada a sua ação, mas que você terá a sua sensibilidade da ponta de vara preservada. Como você deve agir nessa situação? Então, para isso, você vai precisar de 2 miçangas, a chumbada e o anzol. Como a gente vai fazer nessa configuração? Você vai passar, primeiro, você vai pegar a linha, certo? E aí você vai passar a primeira chumbada. Passei a primeira chumbada. E vou fazer de uma forma que essa miçanga ela vai ficar travada. Então, olha, vou fazer o nó borboleta na primeira miçanga. Ó.
deixar bastante linha aqui, exatamente para a gente poder mostrar para vocês da forma com que vai ficar mais fácil para vocês poderem entender, tá bom? E também exemplificando, né, de uma forma bem legal para vocês, ó. Então eu dei as duas laçadas, vou passar agora a terceira passando pelas duas laçadas, ó. Passei aqui, passei por dentro, ó. E aí, agora eu vou começar a enrolar a linha nessa terceira laçada. Tá? Ó, passei uma, né, nessa nova laçada. Vou passar mais uma, duas, três, quatro. Tá bom. Agora eu vou puxar para fechar esse laço, ok? E depois que eu fechei o laço, eu vou fechar aqui, puxando do outro lado, ó. Pronto. Já fiz o nó borboleta na minha miçanga, tá? Então ela fica travada aqui, ó. Ela não vai nem para o lado, nem para o outro. Agora eu vou passar a nossa chumbada, ok? Porém, na chumbada, eu não vou fazer nada com ela. Ela vai ficar livre, ó. Ok? Vai ficar livre. Agora eu vou pegar a segunda miçanga e vou fazer outro nó borboleta. Deixando ali no meu conjunto, né, uma área de ação para chumbada, ó. Então, ó, miçanga 1, chumbada. E aí, eu vou deixar outra miçanga aqui, ok? Então vamos lá fazer o segundo nó. Deixa eu só cortar um pedacinho dessa linha aqui, que ela tá meio... Aí, agora vai ficar melhor. Ó, vou passar aqui, vou passar por dentro da miçanga, primeira volta, segunda volta. Ok, agora vou pegar, ó, tá aqui as duas voltas, né? Terceira volta, vou passar por dentro das duas. Ó, passei, forma novo círculo, né? Agora eu vou passar por dentro dela, ó. Passei aqui, uma, duas, três, tá bom. Somente como exemplificação, né? Fazendo nova borboleta, ó. Vou fechar aqui, ó, fechei. Beleza. Agora eu vou fechar do outro lado, ó. Puxando do outro lado. Ó. Fechou. Aí vou travar, ó. Ó. Travou. E aí agora, galera, ó, a nossa chumbada vai ficar livre, ó, nesse raio de ação aqui entre miçangas e chumbada. Qual a vantagem desta configuração? Que eu tenho agora uma chumbada que está livre. Então, qualquer ação do peixe lá na ponta do anzol, vou até colocar um anzol aqui para a gente poder mostrar, ó, né? Vou colocar aqui o anzol, ó, um nó simplesinho só para a gente exemplificar mesmo, tá, galera? A ideia aqui é mostrar o processo, como eu deixo um chicote de forma que a minha chumbada fique livre. Ó, eu vou montar aqui agora assim, olha, para vocês poderem entender, ó. Linha para lá, ó. Anzol, né? Vamos dizer assim, ó, um chicote, né? Uma pernada. E aí, a minha miçanga. Peraí. Ó. Miçanga. Miçanga 1, chumbada, miçanga 2. A chumbada vai correr aqui dentro, certo? Então vamos imaginar, você jogou a linha na água, a chumbada está lá no fundo. Quando o peixe bater no anzol, ele vai puxar esse conjunto, ó.
automaticamente você não perde a sensibilidade da ponta de sua vara. Então, quando o peixe puxar aqui, ó, a chumbada está parada, mas ali está movimentando totalmente, tá vendo? Olha, simulando como se a chumbada estivesse no fundo do rio e o peixe atacando aqui o anzol, né? E aí você tem aí um anzol livre, né? Para que o peixe bata e você tem aí a linha totalmente livre para que você possa manter a sensibilidade na ponta da vara e automaticamente melhorar na hora de fisgar o peixe. Tá bom, galera? Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Esses chicotes eu já uso nas minhas pescarias, aonde eu preciso ter uma efetividade melhor na hora de capturar os peixes. Então, por isso, eu faço o chicote dessa forma e assim eu tenho a linha da forma com que eu quero para capturar os peixes. Se não há problema de ter a chumbada travada, eu sei que o fundo não tem muitos enroscos, a lagoa é uma lagoa legal, eu sempre pesco lá, não tem enrosco, não tem galho no fundo, não tem enrosco de nenhum tipo. Então eu posso deixar a minha chumbada travada na hora que o peixe bater. É um peixe bruto, é um tamba, né, é uma corimba, é um peixe mais bruto, que vai bater e vai puxar. Então eu tenho ali a sensibilidade da minha vara garantida, então eu consigo fisgar o peixe. Se é um lugar que eu desconheço o seu fundo, não sei se tem enrosco, não sei se tem galhos, então eu faço essa segunda opção, assim, mesmo com a chumbada travada lá no fundo, mas a linha fica livre e eu consigo fazer com que, na hora que o peixe bater lá no anzol, por mais sensível que ele puxe o anzol, a ponta da vara já vai acusar o golpe e eu consigo fisgar o peixe. Tá bom, galera? Bom, gostaria de agradecer a todos vocês por terem me acompanhado até esse momento. Para mim é uma satisfação enorme ter vocês aqui comigo. Então, não podia fazer nada mais, nada menos do que agradecer a companhia de vocês. Eu sou Sidney de Jesus e esse é o SJ Fishing. Bora pescar, galera!